Olá! O tema de hoje do quadro Entrevista da Semana é a estação de monta, período em que as fêmeas em reprodução são expostas ao touro ou à inseminação artificial, com o objetivo de concentrar partos, vacinas, entre outros fatores. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Dr. Lorival Lucena, que é médico veterinário. Doutor, eu começo perguntando para o senhor como é que funciona exatamente a estação de monta. Veja bem, José, a estação de monta está relacionada à estação do ano que é mais favorável para essas fêmeas se reproduzirem, ou pelo menos reproduzir com mais eficiência, né? A fêmea bovina, apesar de ela ser uma poliestro não estacional, ou seja, ela não depende de uma estação definida no ano para se reproduzir, ela, porém, precisa de certas situações favoráveis, que é uma condição melhor de oferta de forragem, né, em modelos de produção a pasto, um período de luminosidade no dia melhor, né, e também uma umidade relativa do ar. Isso estabelece uma zona de conforto que o mecanismo neurohormonal que controla a reprodução possa funcionar melhor. Então, de forma planejada, nós podemos concentrar essa fase reprodutiva nesse período de primavera-verão, para que essas fêmeas tenham uma eficiência reprodutiva. Podemos dizer então que esses são os principais fatores para que se tenha uma boa reprodução na estação de monta? Sim, eu acho que nós temos um tripé que sustenta muito isso, né? O primeiro pé seria a nutrição. Nós temos que estabelecer esse conforto nutricional em termos de equilíbrio de nutrientes, tanto proteico, energético, minerais, vitamínicos, para que o animal possa ter uma condição corporal que vá responder, porque a função reprodutiva nos mamíferos, ela é uma função nobre. Primeiro se atende todas as outras exigências para depois, né, se sobra energia, se sobra outros nutrientes, é que a reprodução vai se manifestar. Além disso, uma blindagem sanitária, especialmente, né, as doenças parasitárias, ela torna-se importante para que não haja um estresse por enfermidades que venham atrapalhar aí essa eficiência reprodutiva. E o manejo, né, que está muito relacionado à atitude do homem frente aos animais, ele tem que ser o mais tranquilo possível. Isso evita o estresse, evita qualquer situações que possa bloquear essas fêmeas. Agora, no caso das fêmeas especificamente, como identificar as que estão em melhores condições reprodutivas? Aquelas que têm uma melhor condição corporal, ou seja, por consequência, elas têm uma melhor condição nutricional, né, e a sanidade está em equilíbrio. Então, acredita-se que se você puder, no pós-parto, ou mesmo fêmeas nulíparas, que são jovens matrizes que vão entrar na fase reprodutiva, né, as novilhas, se elas estiverem numa boa condição corporal, elas estão com saúde e elas vão fazer com que o mecanismo neurohormonal da reprodução funcione e vão emprenhar o quanto antes dentro do período de monta. Agora, a estação, ela tem um tempo exato? Quanto tempo dura aproximadamente esse período? Isso depende do planejamento de cada propriedade, de cada rebanho, né? Qual seria o tempo melhor para uma estação de monta? Um dia. Se todas as fêmeas emprenhassem num dia, seria o melhor planejamento. Como isso, fisiologicamente, não é sempre possível, uma estação de monta mais curta, né, para que os animais possam ter um menor intervalo entre partos, traz uma melhor eficiência econômica, uma melhor condição aí de estabelecer um ambiente produtivo mais favorável. Agora o senhor falou também sobre a questão do manejo. Como é que é feito o manejo nesse período? Tem alguma diferenciação? Bom, o que se recomenda é que as fêmeas não percam tempo após o parto para entrar em monta. Mesmo que se estabeleça um período definido, né, do ano, que essas fêmeas possam entrar o quanto antes, formando lotes parelhos, né, de safras de bezerros ou novilhas também que sejam, assim, vamos dizer, equiparadas em desenvolvimento para que elas possam não ter tanta dominância e, obviamente, emprenhar o quanto antes. Então, é um planejamento, né, feito por um técnico ou mesmo para os proprietários conscientes de que essas fêmeas possam, de maneira confortável, responder de forma mais rápida ao desafio reprodutivo. Agora, a estação tem como característica, principalmente, ser no período de chuvas, né? Isso significa que os fatores climáticos interferem de alguma forma nas taxas de prenhez desses animais?
Muito, né? Se nós pensarmos na fisiologia reprodutiva, tudo que os olhos ou a percepção chega à corte cerebral, ou seja, chega ao cérebro do animal, a glândula que controla, né, as gônadas, né, os órgãos reprodutivos, tanto fêmea quanto macho, ela está na base do cérebro, que é a hipófise. Então, todo o comando para que ela libere fatores hormonais vem do cérebro, vem dos neurônios. Então, o ambiente é realmente um fator de grande importância, né, de relevância para que essa fêmea possa ter os comandos acontecendo. Então, quando você fala em umidade, isso indiretamente representa que nós temos pastagens verdes, né, melhor valor nutritivo de alimentação. Se nós temos umidade, nós temos uma umidade relativa do ar mais confortável para esses animais. Então, tudo isso vai favorecendo para que o comando neurohormonal possa atuar melhor nessa fase reprodutiva. Então, nessa fase, a oferta de forragens é melhor, mas além disso, há ainda outras necessidades nutricionais que de alguma forma garantam a eficiência reprodutiva? Nós tratamos aqui que a nutrição é um dos pés, né, que sustentam uma eficiência reprodutiva. Então, o equilíbrio dos nutrientes se faz importante. No planejamento reprodutivo, precisa se levar muito em consideração isso aí. Então, o equilíbrio proteico, energético, né, de macro e micronutrientes precisa acontecer. Elementos como fósforo, como selênio, como manganês, são elementos muito importantes para que haja uma eficiência reprodutiva, né? A fêmea, ela precisa ovular, ela precisa ter receptividade, o macho precisa ter interesse, precisa fazer a cobertura e fecundar. Então, toda essa fisiologia, ela acontece se houver um equilíbrio nutricional. Ou seja, além de uma boa oferta de forragem, é necessário também uma suplementação. Sim, no coxo, né? Aquilo que a forragem não oferece, é preciso oferecer. Se você tem uma forragem pobre, de baixo valor proteico e digestível, você precisa adequar, né, com um suplemento proteico energético para poder corrigir o que o pasto não oferece. Agora, se você tem uma forragem bem produzida, trabalhada para que tenha bons níveis de nutrientes proteico energéticos e minerais, você pode aliviar também essa suplementação. Mas, em regra geral, nós sempre precisamos atender a suplementação ou a complementação do que a forragem não oferece. Agora, a nutrição varia de acordo com as fases ou tem um período de gestação, pós-parto, lactação, ou é tudo igual? E se varia, qual é o período mais crítico? Veja bem, o grau de exigência aumenta de acordo com a fase que mais exige, né? Se eu tenho uma fêmea que está numa fase inicial de lactação, no pico de lactação, ela está mais exigente. Então, essa tem prioridade. E agrava mais ainda, se eu tenho uma fêmea no pico de lactação e que está em desenvolvimento, como é o caso da jovem mãe, que pelo seu primeiro parto ainda, às vezes, está em crescimento do seu desenvolvimento corporal e precisa amamentar um bezerro e, além disso, tem que reproduzir, ou seja, conceber uma nova cria, nós precisamos adequar essa nutrição de acordo com o grau de exigência, né?